Bom, eu estou gravando essa videoaula para falar a respeito de um assunto que é muito comum, né, a gente discutir em diferentes pesquisas de alunos que eu oriento, né? Assim como demais professores da área de literatura também se deparam com esse tipo de questão, que vem a ser a relação entre a literatura e o cinema, né? Ou entre a literatura e outras linguagens, como, por exemplo, quadrinhos, ou animação, ou, enfim, teatro, né? E isso querendo dizer assim, aquilo que a gente costuma chamar de adaptação, né? Então, uma obra literária, ela é adaptada para o cinema, ou para a linguagem de quadrinhos, ou para a linguagem de animação, ou para alguma outra linguagem, né? Então, assim, de um modo geral, as pessoas mais assim leigas, né, um público mais ingênuo, quando vai ver no cinema, por exemplo, uma adaptação de alguma obra literária que tenha lido e que goste muito, ou de um livro, não precisa necessariamente ser uma obra literária, né? Mas de um livro que conta uma determinada história, e daí a pessoa vai ver essa história adaptada para uma linguagem de filme, e daí ela espera encontrar exatamente a mesma história, ou exatamente a mesma obra, ou aquilo que ela encontrou no livro, né? Então isso é algo bastante ingênuo, né? E por quê? Porque são diferentes linguagens, né? Então não dá para ser exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente estuda a tradução, né, de um idioma para o outro, a gente percebe que cada idioma tem as suas características e que é impossível você traduzir, você fazer uma tradução exata de um idioma para o outro por diversas particularidades, por diversos motivos, né? Por exemplo, o vocabulário. O vocabulário não é exatamente o mesmo em dois idiomas, né? Existem algumas palavras que não têm traduções exatas, né? Qualquer pessoa que, que conheça bem a sua língua materna e, e um outro idioma estrangeiro, né? Vai saber que é assim, né? Existem algumas palavras que não têm tradução. E também algumas estruturas linguísticas ou algumas expressões ou a ordem das palavras, né? Ou até questão de algumas línguas conjugam o verbo de diferentes maneiras, ou a questão do plural pode ser diferente, né? A sequência das palavras, enfim. Quanto mais línguas a gente estuda, mais a gente percebe que, apesar de todas elas terem algumas características em comum, cada uma delas tem as suas peculiaridades e que a tradução exata é uma coisa impossível, né? Ainda mais se a gente estiver estudando literatura. Por quê? Porque muitas vezes na literatura, e mais ainda na poesia, né, não só o significado,
mas também a forma das palavras é algo muito importante. Por exemplo, os sons, né? Numa poesia, por exemplo, num poema, a métrica, a rima e, e a sonoridade, né? São aspectos tão importantes ou às vezes até mais importantes do que o próprio significado, né? Porque a poesia, né, o poema é um objeto estético, né? Então é, ele tem que ele apresenta um aspecto estético, né, relacionado com o som ou com a grafia das palavras, enfim. Bom, se isso é assim, considerando dois idiomas, né, ou seja, são ou linguagens escritas ou faladas, acontece ainda mais, né, essas diferenças são ainda maiores se a gente pensar, por exemplo, entre um texto escrito e um filme, né? Então, só para a gente pensar em alguns exemplos, né? Suponhamos um romance como o Iracema de José de Alencar. Então, Iracema era a virgem dos lábios de mel, o talhe é, mais esbelto do que a palmeira, né? E os cabelos mais negros que as asas da graúna, né? Então, isso é uma descrição feita por palavras, né? Agora, se eu vou fazer um filme, eu tenho que escolher alguém para representar a Iracema, alguma atriz, né? E essa atriz, ela pode corresponder até certo ponto àquilo que o leitor imaginou quando leu, né? Quando leu essas palavras do José de Alencar, né? E assim, mesmo que eu coloque algum narrador falando assim, exatamente as palavras do José de Alencar, que eu não sei se são essas que eu citei de memória aqui, né? Mas suponhamos que o diretor, o cineasta, queira colocar as palavras do escritor, né? Mesmo assim, ele vai ter que escolher uma atriz e essa atriz pode não corresponder àquilo que o leitor imaginou quando leu as palavras do José de Alencar, né? E isso, a mesma coisa para cada descrição que o escritor fizer no seu livro, né? E não só isso, mas além das descrições, tem muitas vezes o escritor fala a respeito dos sentimentos, né? Fala a respeito dos pensamentos que os personagens têm. De que maneira o cineasta vai transmitir isso para o seu espectador, né? Então, se a gente pensar em exemplos, fica mais fácil entender isso. Quando eu estudei essa questão numa disciplina específica no mestrado, que, que tratava, né, da relação entre literatura e cinema, mais especificamente na literatura brasileira, eu vi dois filmes que são adaptações de obras do Graciliano Ramos. Um deles era Vidas Secas, né? E o outro São Bernardo, né? Então, o filme São Bernardo, que se eu não me engano, o diretor é o Leon Hirschman, ele procurou colocar o máximo possível das palavras do próprio Graciliano Ramos no filme, né? Só que isso também é inadequado, por quê?
Porque o filme, ele é contado através de imagens, né? Mesmo que os personagens falem, né? A linguagem do cinema é através de imagens, de sons, né? De imagens em movimentos, de sons, o que é diferente da literatura. Então, se o diretor, o cineasta, quiser reproduzir o texto integralmente do escritor, né, do texto que ele está se propondo a adaptar, acaba se tornando algo muito pesado por ser inadequado para aquela linguagem. Então, o que um espectador de um filme espera é, é que ele tenha contato com uma história contada através dos recursos cinematográficos, né? Ou seja, a, a imagem em movimento e os sons, né? Então, outro filme que eu vi quando eu fiz essa disciplina é Vidas Secas, né? Mas a questão é assim, em Vidas Secas, ao invés de tentar reproduzir as palavras do, do próprio escritor, Graciliano Ramos, o cineasta conseguiu captar, né, o, o sentido da obra, né, alguns temas importantes, como, por exemplo, a dificuldade de comunicação entre os personagens, ou a própria opressão da seca, né, e a animalização dos seres humanos e a personificação dos animais, como a cachorra-baleia, por exemplo, né? Quer dizer, quem leu o livro sabe do que eu estou falando, né? E também devido ao fato de eles terem muita dificuldade para se comunicar, porque são pessoas que têm muito pouco domínio da linguagem, né? Isso faz com que eles se tornem bastante introspectivos e o livro é cheio de diálogo, né? Ou melhor, monólogo interior, né? Ou fluxo de consciência, esse tipo de coisa que a gente vê, né? Esses termos, né? Que a literatura cria para tentar descrever o que acontece no pensamento da pessoa, né? Ou seja, interiormente, né? E então o escritor Nelson Pereira dos Santos, oh, desculpa, o cineasta, né? Nelson Pereira dos Santos, lembrei o nome dele. De que maneira ele reproduz esses temas do livro, né? Ele reproduz a partir de recursos específicos da linguagem cinematográfica, ou seja, através do silêncio, né, o silêncio entre assim, o silêncio prolongado, né, entre os personagens, é algo que incomoda o espectador, né, e cria um efeito, né, que transmite a dificuldade de comunicação entre eles, né. Também outra coisa, através do, do, da luz, né, do filme, para reproduzir a opressão da seca, né, através de ruídos, né, e enfim, ele encontra recursos na linguagem específica do cinema para criar o efeito de sentido que o livro tem. Ou seja, ao invés de ser fiel no sentido mais literal, né, de reproduzir as palavras do texto original da maneira mais próxima possível, ele encontra os recursos específicos da sua linguagem
para ser fiel, mais fiel ao sentido, né, ao efeito de sentido da obra como um todo, né? Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que é um filme muito bom, que o filme Vidas Secas é melhor do que o filme São Bernardo, né? Então, isso a gente chama, né, de tradução intersemiótica, né? Então, ou seja, uma tradução entre duas linguagens diferentes e não idiomas diferentes, né? Então, a linguagem da literatura e a linguagem do cinema, ou a linguagem dos quadrinhos e a linguagem do cinema. Então, a mesma coisa que eu estou falando sobre o cinema é válida para os quadrinhos também. Por exemplo, se o quadrinista, né, o cartunista, o autor da história em quadrinhos, quiser ser muito fiel ao texto original, colocando as palavras integralmente do texto original na sua história em quadrinhos, isso acaba não funcionando para a história em quadrinhos. Por quê? Porque o leitor de quadrinhos, ele espera, né, ou funciona melhor a linguagem dos quadrinhos, que a narrativa seja contada por imagens em sequência, né, e, e menos texto, né? E, bom, basicamente, então é isso. Assim, é possível ser fiel ao texto original? Em certo aspecto é, mas em outro não, né? Ou seja, é possível ser fiel, mas não no sentido mais literal, né? É, é possível ser fiel num sentido mais geral, né? Levando-se em conta sempre que, pelo fato de ser uma, uma linguagem, ou melhor, duas linguagens diferentes, né? A linguagem verbal e a linguagem audiovisual ou visual, gráfica, né? É necessário um trabalho, né, de criação desse tradutor, né? Como a gente pode ver na tradução de, de um idioma para outro e mais especialmente ainda de um idioma para outro num texto poético, por exemplo, né?